Bom dia, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia de aprender a palavra de Deus. Que dia feliz, não é verdade? Então, vamos começar a nossa EBD. Aqui é a tia Mari e nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Você já pegou a sua Bíblia? Se não pegou, corre lá para pegar. Nós vamos orar e vamos aprender muito nesta manhã, amém? Vamos orar, crianças, para começar? Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais este domingo. Abençoe a toda a família e todas as crianças que estão assistindo a aula de hoje. Fale a cada coração, que elas possam aprender a Tua palavra e guardá-la, Senhor, para que não pequem contra Ti, mas que venham sempre fazer a Tua vontade. Abençoa cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, como vocês sabem, nós estamos aprendendo sobre os juízes, né? Olha só a nossa revista. E estamos aprendendo sobre os juízes de Israel. Já aprendemos sobre vários juízes. E nas últimas 2 aulas, aprendemos sobre o juiz Gideão. Semana passada, a tia Ju contou um pedaço dessa história para nós. Vocês se lembram da história? Gideão estava separando os homens para guerrear e Deus deu para ele uma ordem. Aquele povo, que era muita gente, precisava diminuir, né? Eram muitos homens para a batalha. Se eles vencessem a batalha com aquela quantidade de gente, com certeza não iriam glorificar a Deus por esta vitória. Então Deus teve um plano. Ele disse a Gideão que ele mandasse os homens que estavam com medo para a sua casa. E só nessa separação, crianças, 10.000 homens foram embora. Mas isso não parou. Deus deu outra ordem para Gideão e ele precisava fazer uma seleção muito maior. Então Deus pediu para que eles descessem até o rio e que Gideão mandasse que aqueles homens tomassem água. E ali começou a segunda separação. Todos os homens que se ajoelhassem para tomar água deveriam voltar para casa, mas os homens que pegassem a água com as suas mãos e tomassem como um cachorro, esses deveriam ficar para a luta. Sabe quantos homens sobraram? Vocês se lembram? Somente 300 homens. Será que Deus ia fazer com que eles vencessem a guerra com 300 homens contra um exército gigantesco dos midianitas, que eram homens muitos soldados? A Bíblia diz que eles eram tantos que pareciam até gafanhotos nas plantações. Olha só! Mas hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essa história. Antes de qualquer coisa, crianças, eu queria saber se vocês sabem o que significa plano. Vocês sabem o que é plano? Plano, crianças, é algo que a gente pensa para fazer alguma coisa. Então a gente tem que ver a hora certa, precisamos entender o que é preciso para fazer aquela tarefa, né? Para chegar naquele objetivo. Por exemplo, eu hoje preciso fazer um bolo de chocolate. E esse bolo tem que ter cobertura, tem que ter recheio, e ele precisa ficar pronto antes das 2 horas. Então, para que tudo isso aconteça da forma que eu quero, eu preciso de um plano, né? A tia tá dando um exemplo bem simples. Então, qual vai ser o meu plano? Primeiro, eu vou arrumar a cozinha, deixar tudo limpinho, depois eu vou separar os ingredientes e depois eu vou preparar a receita
Preciso também colocar o bolo no forno, fazer o recheio. Depois de tudo isso, eu vou tirar do forno, montar o meu bolo, colocar uma bela de uma cobertura, não é mesmo? E depois de tudo isso, o bolo pronto, eu vou comer. Mas será que a gente consegue fazer tudo isso dentro do horário? Então, para que tudo ocorra segundo o plano, que é fazer o bolo no horário marcado, eu preciso pensar em uma estratégia. Gideão também precisava de um plano, crianças. E muitas vezes nós temos planos, né? Mas qual será o plano perfeito? Hein? O plano perfeito. Eu tinha vários planos também, sabia, crianças? Um dos meus planos era fazer um chá de bebê para Helena. Mas com o coronavírus, o meu plano, foi por água abaixo. Eu já tinha a data, eu já sabia mais ou menos aonde eu ia fazer. Eu já tinha até pensado em reservar o salão de festas aqui do meu condomínio para fazer o chá da Helena. Mas deu tudo errado, porque o coronavírus chegou, a pandemia também, e aí, crianças, eu não pude mais fazer o chá da Helena. Mas Deus já sabia disso. Então, muitas vezes, nós pensamos também em um plano perfeito, mas o nosso plano, pode acontecer, pode desmoronar, pode dar errado, crianças. Às vezes, lembra do exemplo do bolo que a tia deu? O bolo pode embatumar. Sabe o que é bolo embatumar? É quando a gente coloca o bolo no forno e ao invés dele crescer e ficar bonito, o bolo murcha e vira uma solinha de sapato. E aí a gente precisa correr atrás e tentar fazer um outro bolo. E aquele plano de entregar no horário nem sempre dá certo. A mesma coisa acontece com outras coisas na nossa vida. E os nossos planos são frustrados, não é verdade? E aí, às vezes, nós ficamos tristes. Por isso, crianças, nós precisamos sempre se apegar nas coisas do Senhor. Porque Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Então, os planos de Deus são perfeitos, sempre perfeitos, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. E o plano de Deus nunca falha, crianças. E o nosso versículo de hoje está falando justamente sobre isso. Vamos aprender? Pega a sua Bíblia agora e abre a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Vamos ler? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler novamente? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha só, crianças, só Deus, só o nosso Deus tem os planos perfeitos para a nossa vida. Por isso, precisamos entregar tudo na mão dele. E o resto, ele fará, porque ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Sabendo de tudo isso, vamos aprender a nossa história e entender que Deus também tinha um plano para Gideão? Então vamos lá. A nossa história de hoje também está em Juízes, no capítulo 7. Então, peça para o seu pai, para sua mãe, ler todo esse capítulo para você. Você vai aprender muito sobre a vida de Gideão e como Deus é maravilhoso. Bom, crianças, eu trouxe para vocês aqui o nosso amigo Gideão. Gideão já havia escolhido os 300 homens para guerrear contra os medianitas. Então, ele escolheu um, escolheu dois,
escolheu 20, escolheu 100, escolheu 150, 250, 300 homens, conforme a orientação do Senhor. Gideão era muito obediente a Deus. Mas, crianças, em seu coração ainda havia incertezas. Gideão não estava tão confiante que ele iria ganhar a guerra, porque aquele povo midianita era muito grande e ainda haviam se juntado com os amalequitas. Era um exército gigantesco. Como que eles, 300 homens apenas, iriam vencer, né? Então ele estava com uma certa preocupação no seu coração. Mas Deus sabia disso e Deus chamou Gideão e conversou com ele e falou: Gideão, olha, eu sei que você está preocupado, mas não se preocupe, Gideão, porque eu vou te dar a vitória. Fique tranquilo. Mas para que você tenha certeza disso e fique ainda mais corajoso, eu quero que você desça até o acampamento dos midianitas e lá eu vou te dar uma prova de que você vai ganhar esta guerra. Então, Gideão chamou o seu ajudante e foi até o acampamento dos midianitas. Chegando lá, eles ficaram bem escondidinhos e ouviram uma conversa de 2 homens. Um estava contando um sonho e o sonho daquele homem dizia assim: ai, eu sonhei essa noite, com algo muito estranho. Ele estava contando isso para o seu amigo. Ele disse assim: eu sonhei que veio um pão de cevada e bateu em uma das nossas tendas e a tenda virou de ponta cabeça e caiu. Que sonho maluco, né, crianças? Aí ele não estava entendendo aquele sonho, mas o seu amigo, para quem ele estava contando, teve o significado daquele sonho. E aí ele disse assim: sério que você sonhou com isso? Sabe o que significa? Que Gideão, o filho de Joás, irá vir contra nós e ele vai trazer derrota para o nosso povo e vai vencer a guerra. Quando Gideão e o seu ajudante ouviram essas palavras, eles se alegraram e Gideão ficou ainda mais corajoso do que já era. Então ele voltou para o seu acampamento, chamou todos aqueles homens para que eles fizessem um plano de batalha. Mas qual seria esse plano? Será que o plano de Gideão seria um plano perfeito? Então Gideão orou a Deus e pediu para que Deus o ajudasse com aquela estratégia. E Deus, que é o dono dos planos perfeitos, deu um plano para Gideão. Ele disse que Gideão precisaria dividir aqueles 300 homens em 3 grupos de 100. Cada grupo ficaria de um lado ao redor do acampamento dos midianitas. E cada um daqueles homens precisariam ter em suas mãos uma trombeta, um jarro e também, crianças, uma tocha de fogo. Deus disse o seguinte para Gideão: você vai colocar esses homens, cada um ao redor de um lado, ao redor do acampamento dos midianitas. E ao seu sinal, todos eles devem quebrar o vaso, tocar a trombeta e gritar bem alto: pelo Senhor e por Gideão. E fazer isso várias vezes. Com isso, você vai vencer a batalha. Então, Gideão explicou tudo para aqueles homens e foram para a batalha,
crianças, cada um com a sua corneta, com o seu jarro e também com a sua tocha dentro do jarro. Eles foram para a batalha à noite, se posicionaram cada um onde deveriam e ficaram bem quietinhos. Vamos imaginar como era aquele acampamento? Eles ficaram ao redor do acampamento. Acho que todos eles estavam agachadinhos ali, né? Tudo escuro, ninguém via nada. E os medianitas deviam estar, ó, dormindo, crianças. Aí, já estava bem escuro. Gideão foi o primeiro a tocar a sua trombeta. E quando ele tocasse a trombeta, todos os outros deveriam fazer ao mesmo tempo. Tocar as suas trombetas, quebrar os vasos e gritar bem alto: Pelo Senhor e por Gideão. E foi isso que eles fizeram. Bom, crianças, e aí? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Estava tudo muito escuro. E aquele povo, crianças, quando eles ouviram o som da trombeta, eles quebraram os vasos, acenderam as suas lanternas e começou uma grande confusão. Aqueles homens do exército dos midianitas não sabiam o que estavam acontecendo, crianças. E aí eles ficaram confusos, começaram a guerrear entre eles, porque eles estavam com muito medo, crianças. É só que desespero! Foi uma confusão total. Aqueles homens começaram a brigar entre si e o povo de Israel ficou apenas olhando, tocando as suas trombetas e quebrando seus vasos. Enquanto isso, estava uma total bagunça lá no acampamento e eles mesmos se destruíram. As pessoas, os guerreiros que não foram destruídos ali entre eles, né? Saíram correndo, super assustados, crianças. Olha a cara deles. Super assustados, com medo. E eles foram correndo. E então, Gideão mandou chamar o restante do povo para perseguir aqueles soldados que sobraram, né? Que saíram correndo de medo. E dessa forma, crianças, Deus deu a vitória para o povo dele, né? Gideão foi vitorioso. Depois de derrotar os medianitas, ele voltou para casa com a vitória nas mãos, porque ele ouviu o plano de Deus e seguiu o plano que o Senhor havia mandado. Ele não precisou fazer nada. Ele apenas seguiu as ordens do Senhor e teve a vitória em suas mãos. Deus tinha, criança, um plano perfeito para Gideão vencer aquela batalha. E foi assim que aconteceu. Com esta vitória, o povo de Deus passou 40 anos de paz, sendo governado por Gideão. Sabe, crianças, que o povo, depois dessa vitória, pediu para que Gideão fosse seu governador. Mas Gideão disse: não, eu não serei governador de vocês. Quem vai governar vocês vai ser o Senhor, o nosso Deus. Gideão pôde ajudar aquele povo. E houve paz em Israel, houve paz no povo de Deus durante 40 anos, né? Então, crianças, o que podemos aprender com essa história? Vamos sempre buscar fazer os planos de Deus na nossa vida. O nosso Deus, ele teve um plano perfeito. E o maior dos planos de Deus foi a nossa salvação. Ele planejou que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e pelo seu Filho Jesus sermos transformados, sermos salvos, né? Temos uma vida transformada e diferente. E esse plano aconteceu da seguinte forma: Jesus, o único Filho de Deus, precisava vir ao mundo, nascer, crescer,
se entregar por nós, morrer em nosso lugar, sofrer as nossas dores numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, salvos do pecado, sermos libertos do pecado, né? Que Deus, nesta manhã, possa tocar o seu coração. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você possa fazer isso nesta manhã, porque o plano de Deus é com que você seja feliz, é que você seja salvo, é que você venha um dia morar com Ele lá no céu. Quem não quer morar com Deus, né? Eu quero morar com Deus. E o Senhor Jesus, Ele está já voltando, Ele vai voltar para buscar aqueles que se entregaram, aqueles que entregaram o seu coração a Ele. Então, crianças, se você também deseja aceitar Jesus no seu coração, faça isso agora com a tia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra e te peço que os seus planos sejam reais na minha vida. Eu quero te aceitar como meu Salvador. Perdoa-me pelos meus pecados. Limpa o meu coração e a minha mente. Que eu possa ter uma vida diferente. Abençoa toda a minha família e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Que o plano do Senhor seja real na sua vida. Que você possa orar, possa escutar e obedecer à vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Sempre traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Nós podemos passar por dificuldades, mas Deus tem um plano, tem um propósito para tudo que acontece na nossa vida. Amém? Então, crianças, Deus abençoe a vida de vocês. Continuem a ler a Bíblia, a orar, a fazer a vontade do Senhor. E Deus abençoará você e a toda a sua casa. Um grande beijo da tia Mari, um grande abraço apertado para vocês, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem nós temos mais EBD com a tia Ju. Então não perca, leia a palavra de Deus e fique ligadinho nas aulas online, tá bom? Um grande beijo. Tchau, criança!